Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 5 de novembro de 2025. E vamos começar com as tentativas dos ucranianos atacarem o território da Rússia através de drones, e durante a noite de hoje os ucranianos tentaram atacar em profundidade o território de Moscovo, só que a defesa antiaérea russa conseguiu interceptar os drones ucranianos aqui na cidade de Oriol, como podemos ver ali as explosões a ocorrer ainda no ar. Contudo, as fontes aqui na Rússia referem que fragmentos destes drones ainda chegaram a cair no chão e atingiram algumas casas civis e alguns carros. Além disso, tivemos uma tentativa por parte dos ucranianos de atacar a Rússia pelo Mar Negro, utilizando drones navais para isso. Contudo, estas tentativas por parte dos ucranianos foram vistas pelas forças russas, que conseguiram destruir pelo menos 2 destes drones. Temos aqui a destruição do primeiro drone. E depois, mais à frente, temos a destruição de outro. Contudo, as forças especiais ucranianas realizaram uma operação aqui no território de Lugansk, onde conseguiram avistar e destruir um comboio pertencente às forças russas que transportava combustível. Temos aqui o drone ucraniano a sobrevoar o território e depois a atingir os vagões deste comboio. E depois podemos ver mais um drone ucraniano a atingir e um incêndio que se desenvolveu. Contudo, a Rússia também atacou o território da Ucrânia utilizando drones do tipo Geran, e algumas explosões foram registadas na cidade de Nikolaev, onde uma fábrica que reparava veículos armados ucranianos danificados foi atingida, supostamente. E na cidade de Vassilkovka tivemos uma imagem dos danos causados numa estação de comboios. Portanto, a Rússia continua focada em tentar destruir a logística ucraniana através da via ferroviária. Mas antes de passarmos aos avanços que tivemos no mapa, vamos analisar outra questão que vem-nos por parte de Moscovo. E durante o dia de hoje, Vladimir Putin assinou uma lei que permite a mobilização de reservistas para proteger a infraestrutura crítica da Rússia. Já há algum tempo que a Rússia vinha-nos a falar da criação de vários grupos de militares que seriam utilizados para proteger os objetos mais importantes dentro do território da Rússia, como refinarias e depósitos de petróleo, mas também outros objetos relacionados ao setor energético. E portanto vemos que a Rússia vai efetuar uma mobilização de até 1000 soldados para efetuar estas tarefas de defesa antiaérea. Mas agora vamos passar à situação na linha da frente e vamos começar a nossa análise pela direção de Zaporizhia, onde tivemos algumas fontes a relatar avanços por parte das forças russas para norte na vila de Primorsk. E segundo estas fontes, a Rússia avançou nestes territórios pintados a branco, mas para já não tivemos vídeos ou imagem que comprovassem estes ataques por parte da Rússia. Contudo, antes destes avanços por parte das forças russas, vemos como os russos, utilizando os seus drones, estavam a limpar algumas posições das forças ucranianas, mas também a destruir alguns veículos armados ucranianos, como podemos ver neste vídeo. Além disso, a Rússia já controla completamente, através de drones FPV, a via logística que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças nesta fortificação aqui, nesta enorme rede de trincheiras, mas também na vila de Stepnohirsk, onde também tivemos bastantes ataques localizados especificamente nesta estrada. E estes ataques, mais uma vez, foram aqueles que eu vos mostrei no vídeo anterior. Mas não vamos vê-lo até ao fim por causa da violência e por causa da duração do vídeo, mas vamos continuar. Mais do leste da direção de Guliai-Polha não tivemos nenhum avanço no mapa confirmado visualmente nas últimas 24 horas, apenas algumas fontes a referir mais avanços por parte da Rússia já dentro da cidade de Uspenivka, para já sem confirmação visual para isso, mas na vila de Temovate tivemos um ataque por parte de um míssil Iskander da Rússia a uma concentração de forças
ucranianas que foi avistada por um drone de observação da Rússia. E temos aqui a imagem da destruição desta concentração. Vamos agora à direção de Pokrovsk, onde também tivemos alguns desenvolvimentos bastante importantes. E já aqui mais ao norte, ou na própria cidade de Pokrovsk, tivemos mais confirmações de avanços por parte das forças russas, que conseguiram limpar e conquistar mais algumas casas e edifícios já nesta porção do mapa. E tivemos aqui um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar como eles estavam a atacar as posições e os soldados russos. E um destes episódios foi geolocalizado precisamente naquelas casas ali e, portanto, este vídeo apenas confirma que de facto os russos mantêm uma presença forte já nos últimos territórios desta cidade. E algumas fontes referiram mais avanços por parte da Rússia neste eixo aqui, mas também neste aqui. Contudo, para já não temos confirmação visual destes avanços. Além disso, tivemos outro vídeo que comprova a presença de soldados russos nesta porção do mapa, e este vídeo foi feito por um drone das forças russas que mostrou como um soldado ucraniano estava-se a render a 3 soldados russos. E já neste vídeo podemos ver este episódio, que decorreu especificamente naquela localização do mapa, naquele posto de abastecimento de combustível que eu mostrei durante o vídeo de ontem. E portanto nós vemos que os russos estão a permitir que os soldados ucranianos que se encontram supostamente semi-cercados nesta região aqui, de se renderem às forças russas. E os russos, como eu discuti no vídeo de ontem, estão a tentar concentrar as forças ucranianas especificamente em torno da cidade de Mirnograd, para depois poderem fazer as negociações que eles quiserem para efetuar uma troca destes soldados por algo que a Rússia queira a seu favor. Mas os ataques a algumas posições ucranianas prosseguem com bombas do tipo FAB, como podemos ver nestes vídeos aqui. Contudo, as forças ucranianas ainda continuam com as suas tentativas de contra-atacar especificamente na vila de Rodyansk. E aqui tivemos não só ataques por parte das forças russas contra as posições ucranianas, mas também os próprios ucranianos atacaram algumas das posições russas. E portanto estes vídeos apenas confirmam que o mapa nesta porção aqui está correto. E para realizar estes contra-ataques neste flanco a norte de Pokrovsk, os ucranianos têm de concentrar as suas forças em algum lugar, e neste momento a concentração das forças ucranianas está precisamente na cidade de Dobropilha. E esta cidade foi alvo de ataques por parte da Rússia bastante pesados, não só com bombas do tipo FAB, mas também com drones do tipo Geran. E por exemplo vemos aqui algumas imagens da destruição causada pelos meios aéreos da Rússia. Além disso, em torno da vila de Charkov tivemos algumas fontes a referir avanços por parte da Ucrânia nesta porção do mapa, inclusivamente fontes neutras, e portanto vemos que os combates aqui a norte prosseguem ainda bastante ferozes e bastante sangrentos, e já várias fontes do lado da Rússia referem uma concentração das forças russas precisamente em torno das aldeias de Mayak e de Novotorezhsk para contra-atacar os ucranianos nestas direções aqui. Já na direção de Konstantinivka não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas, e aqui de Siversk e de Liman também não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa. E por isso podemos avançar. Já daqui do norte, mais a norte de Liman, tivemos algumas fontes a referir que a Rússia conseguiu conquistar totalmente a vila de Boriska Andriivka, contudo sem confirmação visual para isso, mas as fontes neutras forneceram-nos essa informação e por isso vamos ficar à espera de geolocalizações ou vídeos que comprovem de facto a presença dos russos. E da cidade de Kupiansk também não tivemos nada de novo, por incrível que pareça. Nenhuma das partes deste conflito publicou nenhum vídeo durante o dia de hoje, especificamente daquela porção do mapa. Vamos agora aqui ao norte, onde tivemos fontes neutras a indicar mais avanços por parte das forças russas em direção às vilas de Grigorievka ou Buchivka, mas também neste eixo
do mapa e, pelo que podemos ver, a Rússia retomou a sua ofensiva nesta porção porque supostamente os ucranianos redirecionaram não só de Vovchansk como de Kharkiv algumas das suas forças para realizar contra-ataques na direção de Pokrovsk. E os russos vão querer aproveitar esta situação a seu favor e por isso começaram a avançar. Já em Vovchansk tivemos mais ajustes no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelos russos a mostrar os seus soldados a erguer a sua bandeira neste edifício aqui, que se localiza especificamente naquele ponto do mapa. E tivemos vários episódios a mostrar como os soldados russos estavam a limpar as posições dos ucranianos. E, portanto, a ofensiva por parte dos russos em Vovchansk também está a pouco a aproximar-se do fim. Já em Kursk, na direção de Kursk, queria discutir uma situação também importante, que é relacionada ao facto dos ucranianos terem redirecionado algumas das suas forças para Pokrovsk e os russos também viram que isto aconteceu nesta direção aqui e começaram também já as preparações para uma possível ofensiva num futuro próximo. E tivemos já um vídeo publicado pelos russos a mostrar como eles estavam a destruir equipamentos de comunicação e de vigilância que os ucranianos utilizavam para se defender. E portanto podemos esperar de facto mais tentativas por parte dos russos de avançar nestes territórios, especificamente em direção à vila de Kindrativka. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.